o povo também gosta de me ouvir, porque eu fui da casa, né? Nasci naquela casa. Eu me sinto em casa, eu me sinto tão bem quando eu vou pregar para os irmãos ali, né? E compartilhar as experiências do que Deus está fazendo hoje, né? E voltar à memória lá do passado, de onde eu comecei. Isso é muito bom. Isso faz manter a nossa humildade, né? O seu aprendizado, onde você começou. Porque tem gente que esquece. Tem gente que começa a ficar famoso, a primeira coisa que ele faz é se tornar inacessível, né? É mudar o telefone, é colocar alguém para atender os seus telefones, porque não tem mais tempo para atender ninguém, né? As pessoas que antes eram amigos, hoje são conhecidos. Não, irmão. São pessoas que fizeram parte da sua história, da sua trajetória, lá do passado. Você não pode desprezar. Porque quando você chega ao topo, você esquece do caminho que te levou ao topo. Amém? Então isso é evangelho. Uma vez perguntaram a um homem que estava no topo, muito famoso na época, tinha elegido 14 governadores, o presidente da república naquele tempo, né, 2 vezes, Luiz Inácio Lula da Silva, e aí chegaram a ele, um jornalista, publicitário, chamado Duda Mendonça, e aí um jornalzinho bem pequenininho lá do ABC Paulista, um rapaz, um jornalista foi lá e perguntou para ele: doutor Duda, dá para o senhor me dar entrevista? E ele, com muita simplicidade, autenticidade, né, e facilidade, abriu a porta, falou: claro, com todo prazer. Ele ficou meio pasmado assim com a atitude de Duda, né? Porque o normal é a pessoa se sentir mais empoderado, mais famoso, mais inacessível, né? E tem gente que gosta disso, desse brilho, né, na sua alma. O brilho da sua alma, queridos, é Jesus. Aí ele, lógico, claro, com todo prazer, e aí ele ficou impactado, falou: mas, poxa, eu pensei que seria mais difícil. Aí ele questionou assim, e ele perguntou: mas, doutor Duda, eu queria só, por curiosidade, entender, por que o senhor foi tão acessível a mim? Às vezes você vai atender, para falar para uma pessoa dessa, você fica esperando dias, irmão, semanas, horas, até chegar a sua vez. Ele falou: pois é, porque a vida dá muitas, o mundo dá muitas voltas, a terra é redonda, ela gira, e a vida é feita de oportunidades. Hoje, eu tive a oportunidade de estar no topo, de estar em cima, mas pode ser que amanhã, né, a terra vai girar, a oportunidade pode estar com você. Pode ser que amanhã você que seja o homem da mídia, você que seja o homem que eu possa, na minha necessidade, bater a tua porta, para pedir uma oportunidade. Eu não sei o dia de amanhã. Olha aqui, irmão, que pensamento. Cara que ele nem conhecia. Quem era o presidente da República hoje? Jair Messias Bolsonaro, conhecido mundialmente, né? Um homem que levou o nome de Messias, e o mundo inteiro hoje, gente, olha, do mundo inteiro, profetas de várias nações oram por ele. Quem foi Jair Messias Bolsonaro? Hoje eu vejo pessoas, qualquer um, irmãozinho, foto com o presidente. Tudo bem que ele é um homem simples, ele bate foto com qualquer um, mas tem gente que bateu foto quando ele era deputado, lá atrás, quando ele não era conhecido, né? Então, quem é você hoje, não sabe quem você será amanhã. Então, catuca o irmão que está do seu lado, diga para ele assim: olha, me trate bem, viu? Amanhã eu posso ser uma porta, eu posso ser uma resposta de Deus para a tua vida. Aleluia. Então, Belsazar não aprendeu com seu pai, e a primeira coisa que ele fez foi blasfemar do Senhor, foi usar os utensílios da casa do Senhor,
tratar os vasos do Senhor. Quando fala os vasos do Senhor, a palavra, toda a verdade é paralela, viu? Quando trata os vasos físicos, trata também os vasos, assim como trata os vasos físicos do Senhor, trata também os vasos espirituais, né? E aí, ele não tratou, pelo contrário, ele profanou, né? E ali, imprudentemente, mostrou a sua fraqueza, o destino incorreto dos vasos, não deu honra a Deus, não deu glória a Deus, não teve esse cuidado. Ele pegou os utensílios do templo do Senhor para programar as suas orgias e bacanais. E ali, queridos, Deus se manifestou, Deus se revelou. O mesmo dedo que escreveu as tábuas da aliança, lá no Monte Sinai, escreveu na parede daquele palácio, uma escrita que ele não entendeu. E na mesma hora a reação foi instantânea, porque quando as coisas espirituais se revelam e se manifestam, querido, até quando você não conhece, você treme e teme. E na mesma hora a Bíblia diz que as suas juntas começaram a estremecer, o joelho bateu um no outro, e aí ele na hora mandou chamar os magos, mandou chamar os videntes, os adivinhadores, os profetas da época, para revelar aquele sonho. Não aprendeu nada com o seu pai, não aprendeu com a história do seu pai. E aí mandou chamar todo mundo, e ninguém revelou aquela visão. Ninguém revelou, ele ameaçou de morte. O que aconteceu? A mãe dele teve que intervir e falou assim: meu filho, no tempo do seu pai, Nabucodonosor, tem um homem no nosso meio, chamado Beltesazar, segundo o nome Daniel. Belsazar e Beltesazar. E ele revelou todos os sonhos do seu pai. Manda chamar ele. E na hora que Daniel veio, queridos, não precisou nem o rei falar nada com ele. Ele já veio trazendo a revelação. Que coisa tremenda, né? Quem está alinhado com Deus já tem a revelação antes mesmo de se lhe pronunciar ou falar alguma coisa. E já foi direto, não quis saber nem das recompensas. Não, rei, essas recompensas você pode ficar com vocês mesmo. Mas o que o Senhor falou, eu vou te declarar. Mene, mene, tekel, parsim. Hoje, o teu reino foi cortado, porque foste encontrado em falta diante de Deus. Você foi pesado na balança de Deus, e foi encontrado em falta. Por isso o teu reino será tirado, e será dado a outro melhor do que ti. E o seu reino acaba agora. Olha aí. O Deus que levou Nabucodonosor a reconhecer, dando oportunidade. Você acha que Deus não poderia dar oportunidade também a Belsazar? Claro que sim. Mas a Bíblia não fala em seguida. Por quê? Porque ele não teve humildade. Irmão, eu aprendo aqui uma coisa para encerrar. A exaltação sempre virá do Senhor, mas também a humilhação. Deus humilha os soberbos, Deus abate os soberbos. Quando nós não aprendemos com os outros, às vezes, a gente não aprendeu com Deus. Você tem que aprender com Deus, sim. Quando Deus faz alguma coisa e deixa registrado nas Escrituras, Deus está ensinando você, para você não precisar passar o que Ele passou. E aí, os magos do Oriente, eles foram ameaçados de morte, mas Daniel se tornou o príncipe deles.
o chefe deles. Porque através da revelação de Daniel, todos foram poupados. E o que aconteceu? Eles passaram a estudar a vida de Daniel, as profecias de Daniel, o Deus de Daniel. E começou, aleluia, a ensinar de geração a geração as profecias. Como eu falei no início, as profecias, elas são para se cumprirem no seu tempo determinado. E nós precisamos acompanhar os acontecimentos. E um grande acontecimento se deu naquele tempo, quando, aleluia, um decreto foi feito por César Augusto, onde todos os moradores ali de Israel tiveram que ir para suas cidades para se alistar. E naquele tempo José e Maria estavam em Nazaré, muito longe da Galileia, e tiveram que se movimentar por causa de um decreto. E eles tiveram que ir para a região de Belém. O que eu aprendo aqui, queridos? Eles tiveram que se movimentar. E eu quero lhe dizer que as profecias, elas estão aí para serem cumpridas. Elas vão se estabelecer. O que está escrito vai acontecer. Jesus diz que passarão céus e terra, mas o que ele escreveu através da história, através dos decretos de Deus, vão ter que se cumprir. E aí eles foram para a região lá de Jerusalém, procuraram por um lugar, por uma pousada, por um hotel, e tudo estava cheio. E foi levado de repente lá para Betlehem, casa de pão. Estava escrito que o Filho do Homem, ele nasceria na casa do pão. Ele nasceria em Belém. E ele foi para Belém. Encontrou uma estribaria, porque todas as portas estavam fechadas. Infelizmente hoje, queridos, Jesus bate a porta, como diz lá em Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Quando ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração, mas os corações estão tão empedernidos que as pessoas não abrem as portas. Mas ele encontrou um lugar que estava aberto, um lugar humilde, um lugar entre os animais, uma estribaria, né? Diferente um pouco do que a gente vê aqui. E lá Jesus nasceu, lá Jesus foi gerado. O que eu aprendo aqui? Ele teve que nascer também num lugar